Vamos começar o nosso vídeo de hoje falando um pouco sobre punição positiva. Se eu estou passeando com o meu cachorro e ele está atacando outro animal, eu vou fazer uma punição positiva como? Vou dar um pequeno tranco na guia, para que ele preste atenção em mim. Quando ele prestou atenção em mim, eu vou dar um petisco para ele para realizar um reforço positivo, introduzindo um fator que ele gosta para reforçar um comportamento que eu espero. Qual comportamento? Olhar para mim durante o passeio, prestar atenção em mim e não avançar nos outros. Qual que é o grande problema, a grande barreira que nós adestradores enfrentamos? Tá? A primeira delas é a pena, tá bom? A primeira é a pena. A pessoa, ela tem medo de machucar, ela vai se acostumando o animal à punição, e isso vai acarretando que o animal comece a banalizar a punição, né? A gente, por favor, dá um like e segue nosso canal e vai compartilhar esse vídeo, porque esse vídeo é importante, tá? Então, por exemplo, a pessoa está passeando, em vez de ela dar um tranco seco e firme, suficiente para punir o animal, ela dá um pequeno puxãozinho, o animal nem liga. Aí ela vai aumentando a força paulatinamente para ver até onde o animal responde. Só que ela está acostumando o animal gradativamente, com maiores níveis de punição, de forma que ele vai se acostumando. Aí ela passa para o enforcador, e ela faz a mesma coisa. Ela passa para a prong, ela faz a mesma coisa. Aí ela passa para o e-collar, sem saber trabalhar com o e-collar, e faz a mesma coisa. Resumindo a história, esse animal sempre vai ter um comportamento ruim. Por quê? Porque ele foi acostumado paulatinamente, ele banalizou a punição, e para ele é muito mais legal, né, ou muito mais valioso reagir, avançar nos outros animais, por exemplo, do que prestar atenção no tutor. É muito mais válido ele ficar latindo o dia inteiro do que adquirir um novo repertório comunicativo. Então, em vez de ele ficar latindo tarde inteira, o que ele pode fazer? Ele pode fazer outras atividades, ele pode descansar, ele pode dormir, mas ele não tem esse repertório porque não foi ensinado para ele. E aí onde entra a importância do adestramento. O adestramento, ele vai ensinar para vocês a intensidade da punição correta. Ele vai ensinar para o cão um repertório de comunicação novo. O que é um repertório de comunicação novo? Não existe emoção neutra, a emoção existe. A resposta à emoção é que muda. Então, se o animal, vamos voltar ao mesmo exemplo para vocês entenderem. Você está passeando, o animal vê outro animal, ele libera adrenalina, entra no sistema de luta e fuga, né? Sistema adrenérgico, e ele vai avançar, porque é o repertório que ele conhece. Então, nós adestradores podemos ensinar uma coisa nova para ele? Podemos ensinar para ele que, em vez dele avançar naquele ser vivo, ele pode evadir, ele pode sair, se afastar, tá bom? Não existe aquela coisa, eu vou ensinar ele a ignorar. Eu vou ensinar ele um novo repertório. O repertório é: eu vou embora, eu vou seguir meu caminho, tá bom? Porque a emoção neutra não existe, a gente modula a resposta àquela emoção, tá bom? Então a gente ensina um novo repertório para esse animal, para ele aprender a lidar com essas frustrações, essas emoções que ele ainda não consegue lidar bem. Ele vai aprender então a evadir da situação. Toda vez que chega a visitar na minha casa, o meu cachorro morde, né? É o repertório que ele conhece, morder. Por que ele morde? Aí o adestrador vai fazer a consulta e vai identificar o gatilho. Mas a gente tem que ensinar um novo repertório para esse cão. Qual o repertório? A gente tem que talvez socializar esse animal, se for falta de socialização. A gente tem que ensinar a ordem de comando para esse animal. E se ele ainda assim for um animal inseguro e frustrado, se frustrar facilmente, entrar ainda no sistema de luta e fuga, liberar muita adrenalina nessas situações de interação, ele tem que aprender um repertório que é evasão. Ele pega e se retira do local. Em vez de optar pelo ataque, ele simplesmente se retira. E aí o tutor tem que ter cabeça também, né? Não ficar aquela coisa, não, você vai interagir com as pessoas que chegaram, são visitas, você vai interagir. Não, gente, se o animal não quer interagir, não força a interação. O repertório dele que ele aprendeu no adestramento foi evadir, foi para a casinha, para o place, para o cage, para baixo da cama. Lá ele fica, ele dorme, ele descansa, é o repouso dele, está tudo certo com esse comportamento. É um repertório comunicativo dele. Eu não desejo interação, está tudo certo, tá? O grande erro das pessoas então é ter pena na hora da punição, e o segundo erro é tentar forçar a interação, que eu falei já, né? Mas tem um outro erro também,
que aí é comum em pessoas que às vezes já estão muito frustradas com seus animais, que é o excesso de punição. Elas punem tão intensamente que o animal, ele não começa a olhar para o tutor, ele começa a ter medo do tutor. Então ele começa a colocar a cara no chão e andar olhando para baixo com medo, com a cauda entre as pernas, com medo do tutor. Está errado também. Intensidade de punição excessiva, exagerada. Tudo que é demais é prejudicial, tudo que é de menos também é prejudicial. Então fica a dica, gente. Se você tem um problema de comportamento, a primeira coisa que você deveria realizar, falando com o seu cão, né, um problema de comportamento com o seu cão, a primeira coisa que você deveria fazer é chamar um adestrador, para que ele possa te orientar e te passar o que deve ser feito para corrigir aquele comportamento, tá bom? Um abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.